colocar aqui para gravar, para a gente começar a correção daquele exercício de terça. E aí, na sequência, depois que a gente terminar essa aula, a gente vai lá para o fórum, que eu trouxe mais um case assim, para a gente discutir, mas agora pensando numa tomada de decisão em relação a dois investimentos distintos, né? Como que a gente vai escolher qual que é melhor e qual que é mais vantajoso para uma empresa. Antes disso, eu queria dar uma retomada, né, em relação à aula de terça. Quando a gente fala de indicador de viabilidade, ele tem uma aplicação muito ampla, assim. Então, eu posso pensar que eu vou fazer uma análise para abrir ou não um negócio, como foi o exercício de terça. Então, tenho uma empresa funcionando e eu quero fazer uma análise se abrir uma filial, abrir um novo negócio é ou não viável. Então, eu vou reunir informações para calcular esses indicadores de viabilidade. Ou eu não tenho empresa nenhuma, sou empreendedor novo, estou começando a pensar numa ideia, estou montando lá um plano de negócio para saber se o negócio é ou não viável, se vale ou não a pena abrir aquele negócio. Então, também eu uso esses indicadores de viabilidade. E também eu posso usar para avaliar em relação a situações em que eu estou desenvolvendo algum projeto específico, que pode ser tanto expansão do parque produtivo, ou compra de maquinário, ou expansão para novos estados de atendimento da empresa e tal. E a gente consegue avaliar especificamente nesse projeto. É isso que a gente vai fazer no segundo momento da aula, que o case de hoje é justamente para fazer essa avaliação. Uma empresa quer comprar um equipamento novo para aumentar a produção e ela quer avaliar se comprar esse equipamento vai ser ou não interessante, se vai trazer retorno para ela. Então, só para resumidamente dizer o porquê que a gente discute isso, esses indicadores, nesse universo, né, porque a gente está falando de dinheiro, porque esses projetos ou esse novo negócio, ou essa expansão do negócio vai exigir dinheiro e a gente precisa saber como avaliar isso, né? E aí, no exercício de segunda, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. No exercício de segunda, a gente tinha essa situação aqui. A empresa que atua no ramo alimentício está sediada em Londrina e quer abrir uma filial em Maringá. E aí ela levantou essas informações, né? Que ela precisaria de 200 mil para colocar essa empresa em funcionamento, essa filial lá em Maringá. Ela quer um retorno mínimo de 10%. Essa TMA, então, taxa mínima de atratividade, é definido pela empresa, pelo empreendedor, pelo administrador. Ele vai dizer qual que é o retorno mínimo que ele quer para aquele projeto determinado. E aí, esses lucros projetados aqui, a gente também tem que levantar isso na empresa. Como é que a gente faz isso? Aqui eu estou colocando isso para vocês já como uma informação dada. Mas no próximo bimestre, a gente vai trabalhar com orçamento e demonstrações projetadas. Então, a gente vai conseguir reunir informações para projetar de quanto seria o lucro de uma empresa no ano seguinte ou próximos 3, 4 anos, dado um conjunto de informações que a gente vai levantar por meio dos orçamentos. Então, aqui eu já estou colocando isso, mas é uma informação que a gente consegue levantar também na empresa. E aí está esperando que vai ter um retorno aqui para esses 5 anos, esse lucro aqui, né, de 50, 50, 40, 40, 45, e com base nisso a gente tinha que calcular o VPL do investimento, a TIR do investimento e o retorno médio do investimento. Então, recapitulando o que são essas três informações. O VPL, que é o valor presente líquido, é para identificar se o investimento que eu estou fazendo é ou não viável. Basicamente é isso. Então, se ele ficar positivo, já é interessante, mas só a análise dele isolada não é legal. Tem que complementar com outras variáveis, né? Como a gente está fazendo aí. Mas seria como se nós trouxéssemos o dinheiro do futuro, projetado aí para esses 5 anos que a gente está colocando no exercício, se nós trouxéssemos ele a valor presente, ou seja, para hoje, se ele ainda seria positivo ou não. Basicamente, é essa análise que se faz. Um VPL positivo já é um indicativo de que o projeto merece atenção, né? Dá para seguir a análise. Se for negativo, aí já não tem muito o que fazer, a não ser remodelar as variáveis, novo levantamento e tal, para conseguir ter essa informação. Então, com isso, eu vou fazer aqui com vocês a correção desse exercício, tá?
Daí eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui na HP Financeira. Deixa eu ver se eu consigo deixar os dois juntinhos aqui para a gente fazer ao mesmo tempo. Dá para ver, gente? Dá para ver? Sim, senhor. Sim? Então, beleza. Então, rapidinho aqui, vamos fazer a correção. A gente tem 200 mil de investimento inicial, são 200 mil. CHS, sempre tem que colocar esse CHS negativo, por quê? Porque é para mostrar para a calculadora que está saindo dinheiro, que seria o aporte que eu teria que fazer para esse investimento novo que eu pretendo fazer. Clicar aqui no G e nessa tecla aqui. Vocês podem ver que na financeira a gente tem 3 funções na mesma tecla. Então, se eu não clicar em nenhum botão, digamos assim, ele vai acionar essa função PV. Se eu clico no botão F aqui, ele aciona a parte laranjinha em cima. E se eu clico no botão azul, ele aciona o botão azul embaixo. Então, aqui eu cliquei em G para acionar CF0. O que seria esse CF0? Então, seria o fluxo de caixa inicial, ou investimento inicial, ou desembolso inicial desse investimento. Na sequência, a gente vai fazer simplesmente a inserção dos retornos que eu espero ter com esse investimento. Né? Então, aqui vamos colocar lá 50 mil GCFJ, pensando que cada CFJ que a gente vai inserindo aqui é um período, é um ano de retorno que eu estou esperando que essa filial vai gerar para mim. Tá? Mais 50 mil CFJ, 40 GCFJ. Eu já coloquei 2 vezes o 40? Alguém reparou aí? Eu já esqueci. Ixi, não, acho que não. Não? Vai começar de novo. Começar de novo. Desculpa aí, vamos lá. Vamos lá de novo. 200 CHS G CF0, 50 G CFJ, 50 G CFJ, 40 G CFJ, 40 GCFJ e o último 45, 45 GCFJ. A TMA para esse caso aqui é de 10%, então 10 e esse botãozinho aqui significa taxa. Para chegar no VPL, vou clicar aqui na função laranja, porque eu vou acionar esse pontinho aqui da tecla, essa função da tecla. Então, clicou aqui. VPL de 27.908,55 negativo. Então aí, eu percebi lá no fórum que muita gente ficou achando que estava errado, que tinha calculado errado, porque deu negativo. E na verdade não. Se você fez o procedimento correto aí para alimentar a função na calculadora, pode sim dar negativo. E a função dele é mostrar esse cenário, se aquele investimento que eu estou pensando em fazer merece ou não ser levado em consideração e analisado para frente, né, com as outras variáveis. Então, aqui já mostra que, a princípio, não. Porque eu teria, se eu investisse 200 mil reais hoje, pensando nesse retorno ao longo de 5 anos, esse investimento não se pagaria. Então, o valor presente líquido dele ficaria negativo em 27 mil. E aí, para ratificar essa informação, ou para confirmar que, de fato, ele é um investimento que... Vocês estão falando comigo ou ouvi uma voz no fundo? Acho que não. Só alguma interferência. Se ratificar essa informação, então, a gente calcula a TIR, que é a taxa interna do retorno. E ela sempre é levada em consideração junto com a TMA. Então, a gente compara a TIR com a TMA. Por quê? A TMA é uma taxa, uma remuneração colocada para o investimento, posta, tipo arbitrária. O empreendedor disse que quer ter tantos %. Agora, ele vai conseguir ter esses tantos % de retorno com essas informações que ele está levantando, com essa perspectiva de negócio? Então, a TIR mostra isso, porque ela mostra a taxa efetiva, a taxa interna do negócio, do projeto. Então, por isso que a gente compara ela com a TMA e ela tem que ser calculada justamente na sequência em relação ao VPL. Então, com o VPL tela, a gente simplesmente tecla na função de novo e aciona a TIR aqui em cima, que é esse IRR. Clicando aqui,
chegamos a uma TIR de 4,19. Então, por que o VPL fica negativo? Vocês perceberam por quê? A taxa é Taxa menor. mínima. Isso, exatamente. Então, até comentei isso lá no fórum também, não sei se todo mundo viu, para alguns alunos que perguntaram. Então, a nossa taxa efetiva, a taxa que de fato o retorno que o investimento está gerando de retorno, está muito aquém daquilo que ele esperava. Então, uma informação acaba corroborando ou ratificando a outra. E aí a gente consegue avaliar realmente que o projeto precisa ser reavaliado. Do jeito que está, não seria viável. Com relação a essa primeira parte, pessoal, deu para entender? Faz sentido para vocês? Alguma dúvida? Tranquilo. Sem problemas. Tudo certo? Beleza. Beleza. Bom, seguindo, a gente vai agora fazer o retorno do investimento. Lá no retorno médio, por que eu coloquei retorno médio? Porque assim, vocês viram que lá a gente tem dois tipos de retorno, do investimento e do empresário. Esse retorno do empresário serve quando eu estou avaliando, por exemplo, abrir um novo negócio em que tem capital próprio sendo colocado ali. Então, eu avalio quanto que o negócio está gerando de retorno e consigo avaliar especificamente quanto só o capital próprio está gerando de retorno. Nesse caso aqui, eu mencionei um investimento total, não fiz separação nenhuma, então a gente vai usar aquele ROI, que é o retorno sobre o investimento total. E aí, o que eu coloquei médio? Só para facilitar a nossa vida e pegaram na média de lucro daquele ano, daqueles 5 anos, e com essa informação fazer a divisão pelo investimento total. Se vocês observaram no material, para calcular o ROI, a gente divide o lucro líquido pelo investimento total que foi feito no projeto. E aí aqui eu poderia fazer um cálculo para cada ano, identificar o retorno efetivo assim de cada ano, ou seja, pegar o lucro do ano 1, dividir pelo investimento inicial, o lucro do ano 2, dividir pelo investimento inicial e assim por diante. Quando eu falo de retorno médio, eu estou fazendo simplesmente o quê? Vou encontrar a média dos 5 anos desse retorno médio para daí dividir pelo investimento total que foi feito. Simples assim. Então, só para a gente fechar essa parte, a gente tem então 50 mil de um ano, 50 mil de outro, 40 mil de outro, 40 mil de outro e 45 de outro. Então, a somatória dos lucros dá 225. A média, divide isso pelos 5 anos que eu estou projetando aqui, né? Os 5 anos projetados. Então, a média de lucro seria de 45 mil, levando em consideração esses 5 anos. Concordam comigo? Sim? Agora, para eu chegar na taxa de retorno efetivo, retorno médio desse investimento, eu vou simplesmente dividir esse 45 por 200 mil. E aí eu vou chegar numa taxa de retorno médio. Então, esse 45 dividido por 200 mil, que foi o investimento total. Então, ele está dando aí um decimal. Está dando 0,23. Se eu multiplicar por 100, ele vai me dar 23%. Então, o retorno médio do investimento seria de 23%. Correto? Conseguiram acompanhar? Foi muito rápido? Não entendi, professor. Não? Vou fazer de novo na outra calculadora, que talvez vocês tenham mais familiaridade, tá? Meu também não tinha dado isso não, professor. Tinha dado diferente. Tá. Vou comentar de novo com vocês, então. Beleza. Esse retorno médio a gente está fazendo aqui, primeiro, chegar na média de lucro que eu tenho para esses 5 anos que eu estou projetando. Então, nada mais é do que somar e dividir por 5. Vou chegar na média de lucro. Certo? Com essa média de lucro, eu divido pelo valor do investimento inicial que eu estou fazendo nesse novo negócio, e aí eu consigo chegar na taxa média de retorno desse investimento. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 50 mil do ano 1, somei com 50 mil do ano 2, com 40 mil do ano 3, com mais 40 mil do ano 4, com mais 45 do
ano 5. Então, os lucros somados para os 5 anos, 225. Dividido por 5, eu teria um lucro médio de R$ 45 mil por ano. Isso só em termos de lucro. Agora eu quero identificar a taxa de retorno sobre esse investimento. Então, eu vou dividir esse 45 pelos 200 mil que eu investi inicialmente. Então, ele vai dar isso aqui, ó, 0,225 ou 23. Se eu multiplicar por 100, ele me dá a taxa. Então, 22,5% ou 23% de retorno médio desse investimento. Conseguiu acompanhar agora? Beleza. Sim? Beleza, então. Bom, então aqui a gente usou 3 ferramentas para fazer a avaliação de uma situação de viabilidade de investimento voltado para um caso em que eu estou avaliando se abro ou não uma nova filial. Para a aula de hoje, a gente vai fazer uma discussão de outro case, que é esse aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês também. Deixa eu ampliar aqui. Então, aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Por quê? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Aí. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Vou acompanhar com vocês para já tirar alguma dúvida e aí depois a gente vai lá para o fórum para vocês desenvolverem e a gente vai conversando por lá. Então, suponha que uma empresa está avaliando uma compra eventual de 2 modelos de máquina extrusora para a produção de tubos em PVC. Podia ser qualquer outro negócio aqui, só peguei isso como exemplo. Então, uma empresa que faz tubo de PVC, aquele que é usado para fazer saneamento básico, lá, esgoto, né, e tal, tubulação. E aí ela vai comprar uma nova máquina e ela está avaliando 2 modelos diferentes. O objetivo desse investimento é ampliar a capacidade produtiva e atingir outros estados brasileiros, uma vez que a empresa é londrinense e entrega apenas no estado do Paraná. Diante disso, foram estimados os seguintes valores para os 2 modelos de máquina. Estou fazendo a leitura com vocês aqui, mas depois eu vou disponibilizar lá no fórum para a gente discutir lá dentro. Então, essas informações foram levantadas pelos administradores, pelos gestores da empresa, pelos técnicos, e aí eles estão avaliando esses 2 modelos aí, o modelo 1 e o modelo 2. Como se fossem 2 máquinas, pense assim, são 2 máquinas com valores diferentes, com possibilidade de entregar um volume de produção diferente, e por conta disso, o modelo 1 custa 80 mil, se eu fosse comprar. O modelo 2 custa 100 mil. Só que o modelo 1 gera, ao longo dos próximos 4 anos, 25 mil de incremento no lucro líquido. Ao passo que o modelo 2 gera 30 mil nos próximos 3 e 40 mil no último ano projetado aqui. Então, sabendo que esse valor negativo de 80 e de 100 é o investimento inicial relativo à aquisição da máquina e os demais valores são a expectativa de incremento no lucro líquido do negócio com a nova aquisição. Então, comprando essa nova máquina, eu vou conseguir vender mais, produzir mais e vou conseguir incrementar o meu lucro nessas proporções que estão aí. Avalie com base no VPL, no TIR ou na TIR, no ROI, pelo valor médio dos 4 anos e pelo payback simples, qual investimento é mais vantajoso. E aí, para essa situação, a gente vai usar uma TMA de 6% ao ano para ambos os casos. Então, qual que é o desafio de vocês? Vocês vão pegar o modelo 1, calcular os indicadores. Pegar o modelo 2, calcular os indicadores. Baseado nisso, vocês vão identificar qual modelo seria mais vantajoso para o negócio, ou seja, aquele que representaria um ganho maior para essa empresa em relação à análise de viabilidade que a gente vai fazer nesses indicadores aí. Deu para entender? Sim. Sim? Sempre que for investimento, vai estar negativo na frente, professor? Isso. Quando a gente fala de investimento inicial, a gente coloca o negativo justamente para
dá a ideia, inclusive dá o comando lá na calculadora, de que esse dinheiro está saindo, né? Então, a empresa está desembolsando um valor a título de um investimento inicial que ela espera ter retorno no futuro. Então, essa é a ideia. Sempre que tiver investimento vai ter negativo, e aí para colocar o negativo tem que usar a função lá do CHS na financeira para conseguir fazer essa conversão. Se não fizer isso, o cálculo não dá certo. Tá? Então precisa fazer essa avaliação. Beleza? Uma outra coisa importante também é para calcular o payback simples, que eu coloquei para vocês aqui, a gente vai levar em consideração quanto tempo, ou melhor, o investimento foi feito também, né, o 80 e o 100, e ainda o retorno que eu estou esperando médio para esses 4 anos. Porque isso vai fazer diferença para um investimento e outro. Um investimento pode se pagar mais rápido e o investimento pode se pagar de forma mais demorada. A ideia do payback é justamente avaliar quanto tempo, em média, o investimento demora para ser recuperado. Isso é muito importante porque, assim, quando a gente fala de retorno do negócio, a gente tem uma ideia, em geral, né? As pessoas mais leigas ou que talvez não tenham muito esse contato com finanças ou tem a nossa formação e tal, vão entender assim, eu abri a empresa hoje e no final do ano eu tiver lucro, quer dizer que o negócio já está bombando. E não é bem assim. Ter lucro é ótimo, claro, né? A empresa tem que ter lucro. Mas essa questão de pagar o investimento que foi feito é muito importante. Porque às vezes você faz um investimento de R$1 milhão em um negócio e tem 20 mil de lucro no final do ano. Então imagina quanto tempo eu vou demorar para conseguir pagar aquilo que eu investi. Então a gente só tem retorno efetivo, retorno, digamos assim, de verdade, a partir do momento que a gente paga aquilo que a gente gastou para investir. Enquanto a gente não pagou o que foi investido, a gente está tendo lucro, ok, beleza, isso é ótimo, mas esse lucro está sendo usado para pagar esse investimento que foi feito inicialmente. Por isso que é legal e importante fazer a avaliação do payback, ou seja, quanto tempo esse investimento está demorando para ser recuperado. Beleza? Alguma Como que pergunta? calcula o payback? O payback, vocês podem fazer o seguinte. Como eu pedi o retorno médio ali, vocês vão calcular a taxa de retorno médio desse investimento. Deixa eu compartilhar de novo aqui para explicar melhor. Aqui. Eu estou pedindo para fazer o ROI, o retorno do investimento, médio para os 4 anos. Então a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no exemplo que eu corrigi há pouco, no começo da aula. Vocês vão fazer o valor médio, a taxa de retorno médio para esse investimento e para esse. E aí, em relação ao valor do investimento, e vão dividir pelo valor desse retorno médio. E a minha é vivo, né? E aí, com essas duas informações, então, investimento dividido pelo retorno médio, eu vou conseguir chegar em quanto tempo, por exemplo, 3 anos, 4 anos, 1 ano e meio, sei lá. Quanto tempo eu vou conseguir recuperar esse investimento que foi feito. Beleza. Certo? Certo. Mais algum outro ponto aí antes da gente ir para o fórum, pessoal? Tranquilo? Professor, Pode falar. eu não entendi muito bem a relação de payback. Ah, tá, o payback. Vou falar de novo então. Para calcular o payback, você vai ter que primeiro identificar o retorno médio dos dois investimentos ali, das duas máquinas. Como é que você vai fazer isso para chegar nessa média? Você vai somar os 4 lucros e dividir por 4. Você vai ter um retorno médio. Com essa informação, você vai fazer a seguinte divisão. Você vai pegar o valor do investimento e dividir pelo valor desse retorno médio, dessa média de lucro que você calculou para os 4 anos. Esse resultado vai ser o seu payback. Quanto tempo que você vai demorar para repor esse investimento que você fez. Seja o caso lá que foi 80 mil ou o caso dos 100 mil. Tem que fazer um para cada, claro, né? Porque daí eles vão ter tempos de
recuperação do investimento diferentes. Melhorou a explicação ou ainda não? Tá bom agora. É? Tá ok agora. Então tá certo. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a gravação por aqui, encerrar a nossa reunião, digamos assim. E aí eu já vou colocar o vídeo lá na gravação lá no YouTube e vou disponibilizar o link lá na sala do nosso fórum de hoje. Vou fazer isso com todas as aulas. A gente faz a aula aqui ao vivo, enquanto isso vai gravando. Depois eu coloco o vídeo no YouTube e atualizo o fórum com o link da aula para vocês poderem revisitar. E aí, qualquer dúvida, eu fico lá no fórum até o fim da aula com vocês. Certo? Certo. Obrigado Certo. a todos aí pela participação. A gente se encontra lá. Valeu. Valeu. Falou.